Enfim, a justificação chegou. Ninguém pode confiar nos méritos de Cristo antes que se tenha negado inteiramente a si mesmo. Aquele que tenta estabelecer sua própria justiça não pode receber a justiça que vem de Deus. A justificação é uma das maravilhosas obras da graça que é operada na nossa vida por meio da fé no Evangelho de Cristo. Já tratamos da questão da caducidade da lei e sua substituição pela graça, que se recebe mediante a fé em Jesus. Por que a lei chegou ao fim? Já vimos que ela se tornou antiquada e interpretamos isso de duas formas. Seu prazo de validade terminou e sua figura profética se cumprira com a chegada do Messias bendito. Contudo, algo a ser melhor entendido é o prazo de validade da lei. E isso está atrelado a seu propósito que, como vimos, era provar a incapacidade humana de obedecer a Deus por causa da natureza pecaminosa. Tendo isso em mente, consideremos a declaração de Paulo aos santos de Roma, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todos os que creem. Romanos 10:4. A maioria lê apenas a primeira frase e não atenta para a segunda. Porque o fim da lei é Cristo? Resposta: para a justificação de todos os que crê. Para que o homem pudesse finalmente ser justificado, a tentativa de cumprir as obras da lei como meio de justificação deveria cessar, dando lugar à fé. A lei já havia cumprido seu papel em provar o pecado humano e a necessidade do Salvador, mas não podia, em hipótese alguma, justificar o homem. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo foi categórico quanto ao seu reconhecimento. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3:20. A lei não podia justificar ninguém. O apóstolo Paulo faz a mesma declaração aos crentes da Galácia. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Antes afirmamos que a lei podia fazer um homem sábio para a salvação, mas não era apta para salvar. Ela podia inspirar a fé que conduziria alguém à salvação, mas não justificava ninguém. Quando esteve em Antioquia da Pisídia, Paulo teve a oportunidade de falar em uma sinagoga em um sábado, Atos 13:14. Ali proclamou Cristo aos judeus reunidos. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado, e todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Atos 13, verso 38 e 39. A justificação foi finalmente disponibilizada por meio da fé na obra redentora de Cristo, que veio fazer o que a lei nunca foi capaz. Essa foi uma das razões pelas quais a lei chegou ao seu fim. Com isso em mente, atentemos para a declaração de Paulo, segundo a qual o fim da lei é Cristo, dentro de seu contexto. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelado por Deus, porém, não com entendimento. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 1 ao 4. O apóstolo reconhece o desejo de seu coração combinado com suas orações de ver seus patrícios serem salvos. Reconheço o zelo deles, mas destaca a falta de entendimento. Qual entendimento? No versículo 3 ele afirma algumas verdades que merecem consideração. Quero dividi-las em partes e considerá-las como distintas e ao mesmo tempo complementares. 1. Desconhecendo a justiça de Deus. A palavra grega empregada no original é agneo, que significa ser ignorante, não conhecer, não entender, desconhecer, errar ou pecar por ignorância, estar errado. Os israelitas, embora zelosos, ignoravam a justiça de Deus. Ela não vinha pela lei, mas tão somente por meio de Cristo.
para o qual toda a lei apontava. João 5,39. Segundo, procurando estabelecer a sua própria. Ao tentar outra justiça que não fosse a divina, os descendentes de Abraão tropeçavam em um segundo ponto. Além de desconhecer a justiça de Deus, tentaram estabelecer uma própria. Como? Achavam que, obedecendo a ritos e preceitos da lei, seriam salvos por merecimento. Tentaram alcançar a justiça por um caminho que jamais os levaria ao resultado que a humanidade tanto necessitava: justificação. 3. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Por ignorância à justiça divina e em razão disso, terem tentado estabelecer sua própria justiça, os hebreus incorreram em um terceiro erro: não se sujeitavam à justiça celestial. João atestou falando da atitude dos seus compatriotas em relação a Cristo, que eles não o receberam. João 1,11. Somente depois dessa constatação dos erros dos israelitas, o apóstolo prossegue em seu discurso, que, assim como a primeira parte, merece a nossa atenção e define o padrão divino pelo qual se alcança a justiça. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isso é para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 5-13. Resumindo, a lei jamais justificaria o homem. Este só poderia experimentá-la pela fé na obra de Jesus Cristo, concretizada por meio de sua morte e ressurreição. Essa fé no coração deveria ser verbalizada por meio da confissão, e assim, somente assim, a salvação seria alcançada. Esta é a justiça de Deus, que não pode ser ignorada. Caso contrário, não poderá ser desfrutada. A Bíblia deixou incontestável o fato de que a justiça divina jamais seria alcançada por obras. Por isso, o apóstolo conclui que a justificação é um dom de Deus ao dominá-la de dádiva da justiça. Romanos 5,17. Ele também a classificou como uma manifestação da graça divina. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelo homem, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3, verso 3-7. Logo, segundo as Escrituras Sagradas, não há meios de ser justificado que não seja por graça, a graça de Deus. A forma de experimentar essa dádiva celestial é única e exclusivamente pela fé em Jesus, no sacrifício realizado por nós. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem,
Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, verso 21 ao 24. Antes, porém, de falarmos da fé que nos conduz à justificação em Cristo, convém, em primeiro lugar, tratar da condição do ser humano e por qual motivo ele se tornou tão necessitado de tal justificação. Em segundo lugar, destacaremos o reconhecimento dessa condição, denominados nas Escrituras de arrependimento. Somente então torna-se apropriado abordar a fé que justifica. A condição do homem. Antes de explanar melhor o conceito de justificação, seria sábio atentar para a condição do homem antes da chegada desse memorável advento divino. Quer fosse no período anterior à lei, quer durante a própria lei, quer mesmo após a manifestação da graça, o homem desconhece, por natureza, a justiça e não pode alcançá-la por meio das obras. A Bíblia estabelece que todo ser humano é desprovido da justiça e, portanto, está debaixo de condenação. Veja a seguinte declaração de Paulo: já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3, 9 e 10. Qual era o propósito de tal reconhecimento? O apóstolo responde ainda no mesmo capítulo: para que toda boca se cale e o mundo todo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3, verso 19 ao 20. Homem algum possui justiça própria. Isaías declarou que somos como impuros. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos. Isaías 64, 6. Isso é um fato. Não importa se enxergamos ou não a nossa imundície. Penso ser justamente pelo fato de que nem todos percebem sua própria miséria que as Escrituras afirmam que há os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Provérbios 30, 12. Um exemplo desse tipo de gente pode ser encontrado na parábola do fariseu e do publicano que fora ao templo para orar. Lucas 18, do 9 ao 14. O fariseu, membro da mais severa seita do judaísmo, extremamente religioso, orgulhava-se de suas obras e agradecia a Deus por ser melhor do que os demais homens pecadores. Em nenhum momento ele reconhece algum pecado seu, nem mesmo a necessidade da misericórdia do alto. Era autossuficiente e com sua atitude demonstrava que nem mesmo precisava de Deus. Já o publicano, designação dada aos coletores de impostos, que comumente, na cultura da época, era um grupo dos piores pecadores, não tinha de que se orgulhar. Pelo contrário, envergonhando de si mesmo e de seus pecados, clamava por misericórdia divina. O Senhor Jesus evidenciou que o pecador arrependido é o que foi justificado. Por quê? Porque se achamos que somos justos, que pode haver em nós qualquer justiça própria, então, à semelhança dos judeus, nós, 1. Ignoramos a justiça de Deus, 2. Procuramos estabelecer a nossa própria e 3. Não nos submetemos à justiça que vem de Deus. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Romanos 10, 3. Conferimos no capítulo 3 que todo o problema do pecado começou com o primeiro homem, Adão. Lemos acerca disso na Epístola aos Romanos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todo homem, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Como ele transmitiu a morte a todos? Ao tornar-se pecador, por natureza, passou a reproduzir sua natureza pecaminosa à medida que procriava. Quando eu era garoto, tinha certo ressentimento para com Adão. Ouvia muitos pregadores que responsabilizavam o primeiro homem por toda desgraça na terra.
Em razão disso, o meu primeiro sentimento, acompanhado de imaturidade de garoto, era o de chegar ao céu, juntar um bando de irmãos e dar uma boa surra no tal de Adão. Não conseguia ver nada de bom neste homem. O interessante, contudo, é que Paulo afirma que Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos 5,14. Sabe o que isso quer dizer? Que o primeiro homem prefigura Cristo. Em que sentido? Que assim como ele, Jesus também veio para ser o primeiro, uma matriz reprodutora. Se um foi o causador de uma desgraça que atingiu toda a humanidade, o outro, por sua vez, é o responsável pela graça que foi disponibilizada a todos os homens. Após essa declaração, o apóstolo descarrega um grande volume de informações que corroboram para tal ideia. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus é isso. A dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais por muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um homem veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como a transgressão de um só resultou em condenação para todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Romanos 5, versos 17 ao 19. A condição pecaminosa do homem e sua completa ausência de justiça é a base do Evangelho. Se não fosse isso, não necessitaríamos da justificação. Se assim não fosse, não haveria razão para ser falado de Jesus como Salvador. A necessidade do arrependimento. Sem esse reconhecimento do pecado e, consequentemente, da culpa, o homem nem sequer teria a necessidade de ser justificado. Essa é a razão pela qual o arrependimento é o precursor da fé, que nos traz justificação. Se não há necessidade de arrependimento, que é o reconhecimento da nossa condição pecaminosa e, consequentemente, a admissão da nossa culpa, somado à impossibilidade de alcançarmos a justiça por qualquer meio humano, porque haveria a necessidade de salvação? Podemos dizer que isso está alinhado com a declaração de Deus por meio do profeta Oséias. Fez aos israelitas: você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Oséias 13:9. Ou seja, o problema, a começar do pecado, se originam em você. A solução procede de mim. Ou ainda, como Wesley diz, reconhecei vossa doença, conhecei vossa cura. A doença precisa ser reconhecida antes de a cura ser recebida. É por essa razão que a palavra de Deus nos informa que João Batista precede a manifestação do ministério de Cristo com uma mensagem específica: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Mateus 3:2. Marcos, em seu evangelho, inicia a narrativa apresentando João Batista e o motivo pelo qual Deus o levantou. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Marcos 1:4. Lucas fez a mesma declaração em Lucas 3:3. Paulo repete isso em sua pregação em Antioquia da Pisídia, em Atos 13:24 e também em Éfeso, Atos 19:4. Temos aqui mais do que informação. O propósito da repetição bíblica é a ênfase. Não haveria ênfase se o assunto não fosse importante. Depois de João Batista, com o início do ministério de Jesus, qual era a pregação? A mesma. É o que está escrito: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1:15. Mateus 4:17.
Lucas nos relata que, diante da declaração dos fariseus de que Jesus e seus discípulos comiam como pecadores, Cristo afirmou: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas, capítulo 5, verso 31 e 32. Em sua aparição depois de ressurreto, a 2 discípulos no caminho de Emaús, o Filho Santo de Deus os advertiu. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, verso 46 ao 47. Portanto, Jesus não só pregou a mesma mensagem de arrependimento que seu percussor, como também instruiu seus discípulos que lhe sucederiam na proclamação do Evangelho, a que levassem a mesma mensagem ao mundo todo. O que os apóstolos fizeram? Obedeceram ao Senhor e cumpriram a missão que lhes foi confiada. No dia de Pentecostes, em seu primeiro sermão público, Pedro foi direto ao ponto: arrependam-se, e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados. Atos 2:38. Em outro momento, diante do sumo sacerdote e dos integrantes do Sinédrio, o apóstolo, falando de Jesus, esclarece: Deus o exaltou, elevando-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Atos 5:31. A ideia do arrependimento como primeiro passo para a fé salvadora era tão clara que aparece repetidas vezes em vários discursos. Por exemplo, quando Pedro retorna da Cesárea a Jerusalém e explica em detalhes o que havia acontecido na casa de Cornélio, os irmãos louvaram a Deus dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Atos 11:18. Não há manifestação de vida eterna a ser desfrutada por meio do Evangelho sem que seja precedida pelo arrependimento. Em Mileto, onde se reuniu com os presbíteros de Éfeso, Paulo resume seu ministério entre eles com a seguinte palavra: vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, verso 20 e 21. O apóstolo, diante do rei Agripa, a quem testemunhava, relata o início de seu ministério logo após converter-se. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Atos 26:20. Observemos que o arrependimento precede a fé. Constatamos esse fato na mensagem de Jesus e dos apóstolos. Acrescente-se a isso o fato de que o escritor de Hebreus, ao falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, elenca em primeiro lugar e antes da fé, que aparece em segundo lugar na lista, o arrependimento. Hebreus 6, verso 1 e 2. Infelizmente, a pregação contemporânea tem suprimido o apelo ao arrependimento. Os mensageiros modernos ignoram o fundamento do arrependimento e vão direto à ação de crer em Jesus. Eles o fazem sem denunciar a miséria humana estampada na natureza pecadora herdada de Abraão. Romanos 5:12. Parecem acreditar que deve levar o homem a crer na mudança de posição em Cristo para então, depois de reconhecerem o que Jesus fez por eles, deduzirem que já não precisam de arrependimento. É óbvio que para quem entendeu o que Jesus fez por ele e apropriou-se disso pela fé, já não há mais necessidade de arrependimento quanto aos atos do passado. O problema é tentar suprimir o arrependimento antes de apresentar o que Deus em Cristo fez por nós. Se o homem não se reconhece pecador, por que precisa reconhecer Jesus como Salvador? Se o pecado humano, a raiz do problema, não for exposto e devidamente denunciado, conduzindo assim ao arrependimento, que tipo de fé estamos pregando?
A fé que salva, como veremos no final deste capítulo, não é apenas crer que Jesus existe ou que ele é, de fato, o Filho de Deus. Essa fé significa crer especificamente na obra que ele realizou por nós na cruz, assumindo tanto o nosso pecado como a nossa culpa, a fim de que recebêssemos sua justiça, segundo aos Coríntios 5:21. Contudo, se não há reconhecimento do estado condenatório humano, questione então em que as pessoas são conduzidas a crer. Um evangelho pregado sem arrependimento não é evangelho. Chame-o de qualquer coisa menos de evangelho. Não foi a mensagem que Cristo pregou, tampouco a que ele determinou que seus apóstolos proclamassem. Precisamos retornar à essência do evangelho e denunciar a real condição do homem. É pecado e carece da glória de Deus. Russell Shedd afirmou: uma teologia que oferece graça sem arrependimento é falsa. Acontece que se os pecadores não têm nenhuma ideia da majestade e da santidade de Deus, nem do inconcebível inferno para o qual caminham, a graça perde sua força transformadora. O arrependimento era o ponto de partida e só fazia sentido se as pessoas, além de entenderem a condição do pecado, entendessem também que isso os tornava merecedores do juízo divino. A mensagem de arrependimento sempre foi um ato de humilhação, um clamor por misericórdia, daquele que entendia sua sentença condenatória. Repare na argumentação que Paulo, em sua pregação em Atenas, fez aos seus ouvintes. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17, verso 30 e 31. Portanto, primeiramente, se denunciava a condição miserável do homem, isso sempre requeria o entendimento da inevitável e consequente condenação. Somente depois disso é que se apresentava a boa nova do Evangelho, que, por sua vez, mostrava que o ser humano não precisava ser julgado porque Cristo já havia sido julgado em seu lugar. O mesmo se deu quando Paulo teve a oportunidade de falar da fé em Cristo a Félix, governador romano. Vários dias depois, Félix veio com Drúxila, sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Félix teve medo e disse: basta, por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Atos 24, verso 24 e 25. John Bevere asseverou: não há como depositar fé no nosso Senhor Jesus Cristo a menos que haja primeiro o arrependimento da desobediência voluntária a Deus. John Wesley, em seu sermão O Senhor, Nossa Justiça, estabeleceu a mesma cronologia de arrependimento como precedente da fé no Evangelho. Precisamos arrepender-nos antes de podermos crer no Evangelho. Precisamos deixar de depender de nós mesmos antes de podermos depender realmente de Cristo. Precisamos abandonar toda a confiança em nossa própria justiça, do contrário, não poderemos ter inteira confiança na dele. Enquanto não nos livrarmos da confiança nas coisas que fazemos, não poderemos confiar totalmente nas que ele fez e sofreu. Primeiramente recebemos a sentença de morte em nós mesmos, então confiamos nele, que vive e morreu por nós. Bem, reconhecida a completa ausência de justiça na humanidade, bem como a incapacidade humana de reverter sua condição de pecado por obras, por melhor que fosse, resta-nos entender o que Deus fez. Afinal de contas, se a fé se baseia naquilo que o Criador fez por nós em Cristo, é de suma importância entender tal obra em nosso favor. Essa condição nos mantinha sobre a ira divina. Por isso é que a fé, que nos leva a adentrar na graça, faz sentido. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. A mensagem do Evangelho é simples e nos dá apenas duas opções. Ou cremos no Filho de Deus, Jesus, ou permaneceremos sobre a ira divina. Se não há ira, do qual só escapa quando a pessoa crê no que Cristo fez em seu lugar, tampouco há salvação ou necessidade dela. O que Deus fez? Atentemos à pecaminosidade do homem e sua incapacidade de reverter sua própria condição. Discorreremos sobre a completa falta de justiça no ser humano para finalmente destacar que aquilo que jamais poderíamos alcançar, nem mesmo pela lei, nos foi disponibilizado por meio de Jesus Cristo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo afirma como Deus interveio no nosso passado maculado pelo pecado e enfatiza a justificação. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceadores herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas hoje foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, verso 9 ao 11. A obra de Cristo na cruz do Calvário determinou uma troca. Nós éramos pecadores e não tínhamos justiça alguma. Jesus se fez homem concebido pelo Espírito Santo, portanto, sem natureza pecaminosa, e nunca pecou. Hebreus 4,15. Era o único homem de quem se podia afirmar que era justo. Deus, então, fez uma troca. Paulo explicou aos Coríntios: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 aos Coríntios 5,12. Essa é a essência da justificação. A justiça de Jesus Cristo nos é imputada pela fé. Da mesma forma que os nossos pecados foram transferidos sobre ele, que sofreu no nosso lugar, assim também sua justiça foi transferida sobre nós. Paulo, em 1 Coríntios, afirmou que o Senhor Jesus foi feito justiça por nós. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1,30. Ele se tornou justiça por nós. Justificação é o ato pelo qual o estado do pecado e culpa do homem é removido, tornando-o justo perante Deus. Significa que o Criador não apenas perdoa o pecado, mas também torna o homem justo, como se nunca tivesse cometido delito algum. Eis a razão de que Paulo ter dito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Falando do homem que recebe a justificação divina, John Wesley atesta: a fé lhe é assim imputada como justiça precedente, isto é, Deus, pelo mérito de Cristo, aceita o que crê como se ele houvesse preenchido toda a justiça. Desse modo, a justificação, que é o oposto da condenação, nos introduz em uma situação de paz com Deus e contempla a ausência de culpa. Quem entende a obra da cruz não vive debaixo de condenação. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, verso 33 ao 34. É esse fato incontestável que levou Paulo a declarar aos crentes de Tessalônica que ele fortalecerá o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Pai e Deus. 1 Tessalonicenses 3,13. Glória a Deus! Aos cristãos romanos o apóstolo asseverou: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1.
Não há mais culpa, não há mais condenação. Enfim, a justificação chegou. Como se recebe? Depois de reconhecer a chegada da justificação, é importante entender como o homem pode recebê-la. Sabemos que ela pode ser recebida unicamente pela fé. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13:39. Mesmo que seja óbvio para alguns, é necessário atentarmos para o versículo que define essa gloriosa salvação e bendita justificação como o ato da graça divina. Este, por sua vez, experimentado mediante a fé, não mediante a obras. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Graça e fé estão estreitamente relacionadas. De fato, de acordo com as Escrituras, a fé é a porta de entrada para a graça de Deus. Paulo declarou aos santos de Roma, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Romanos 5:2. Portanto, não adianta falar da graça sem falar da fé, pois o acesso à graça somente se dá pela fé. Observe que a fé, por si mesma, não justifica ninguém. Ela nos dá acesso à graça divina, porque, por sua vez, nos providenciou a justificação em Cristo. Quando falamos da fé que nos conduz à justificação, penso que seja necessário trabalhar melhor a definição do que é essa fé e de como ela opera. Algumas pessoas podem ser levadas à conclusão de que precisam crer na existência de Jesus ou reconhecê-lo como Filho de Deus. No entanto, a fé que nos conduz à salvação requer mais do que isso. É necessário não apenas crer na pessoa de Cristo, no sentido da sua existência ou do reconhecimento dele como Filho de Deus. Também é preciso crer naquilo que ele fez por nós, em nosso favor. Cito mais uma vez um comentário esclarecedor de John Wesley. A fé cristã é, portanto, não só um assentimento a todo o Evangelho de Cristo, mas também plena confiança no sangue de Cristo. Confiança no mérito de sua vida, morte e ressurreição. Descanso nele como nossa propiciação em nossa vida. Vida divina que foi dada por nós e vivida em nós. E, em consequência disso, união com ele, adesão à sua pessoa, como nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou, numa palavra, nossa salvação. O exercício dessa fé tem 3 estágios distintos. Vamos considerar cada um deles individualmente, bem como a necessidade de que todos esses aspectos, quando agregados, nos levam ao resultado que só a fé pode nos levar a experimentar. São eles: identificação, apropriação e confissão. Identificação. O preço que Jesus pagou na cruz foi em nosso lugar. Logo, foi como se nós tivéssemos pago. É dessa forma que a Bíblia nos orienta a olhar a morte de Cristo, um sacrifício vicário, palavra de origem latina que significa que substitui outra coisa ou outra pessoa. Veja o que Paulo disse aos Gálatas: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Aqui podemos constatar o princípio da identificação. O apóstolo atesta que ele está em Cristo e que Cristo está nele. Precisamos nos ver em Jesus, pois ele é o nosso substituto. Tal substituição já era anunciada pelos profetas no templo da lei. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. O juízo que merecíamos foi lançado sobre o Cordeiro de Deus. A fé que nos salva é a fé que reconhece que estamos em Cristo. Quando nos identificamos com sua morte e ressurreição, entendemos que legalmente estamos em Cristo. Algo acontece. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Eis que surgiram coisas novas.
segundo aos Coríntios 5,17. Estar em Cristo, essa é a chave. Se nos vemos nele e nos identificamos pela fé, entendemos que fomos representados por ele em sua morte, em seu sepultamento, em sua ressurreição e ascensão. Então, o nosso passado é apagado, as coisas velhas passam e as novas realidades se faz presente, a justificação. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que nós morremos junto com ele, já que vocês morreram com Cristo, Colossenses 2,20. Quando Cristo foi sepultado, as Escrituras asseguram que também fomos sepultados com ele. Fomos sepultados com ele, Romanos 6,4. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, também ressuscitamos com ele. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3,1. Finalmente, quando o Senhor foi elevado aos céus, assentando-se à direita de Deus, nós também ali nos assentamos com ele. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Apropriação. Depois de nos identificarmos com Cristo, ver-nos nele pelo entendimento do sacrifício substitutivo e representativo, é necessário tomar posse pela fé daquilo que nos foi dado e selar essa verdade por meio da confissão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Timóteo 6,12. A partir do momento em que entendemos que algo nos pertence, devemos agarrar isso com toda a força. Se a Bíblia diz que fomos perdoados, então nos apropriamos dessa verdade e agarramos o perdão. Primeiramente, precisamos entender que a salvação nos foi dada, depois recebê-la pela fé. Podemos ter certeza da salvação? Claro que sim, mas só depois de agarrarmos. Se não fizermos isso, ninguém o fará por nós. Confissão. O terceiro e último estágio da fé é o fato de confessar Jesus. Não basta ter fé no coração, é preciso expressá-la verbalmente. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, verso 9 e 10. O próprio Cristo declarou: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, verso 32 e 33. Ou seja, se queremos ser aceitos, é necessário, depois da identificação e da apropriação, fazer a confissão de fé. Ela começa com uma declaração verbal e se estende por meio do batismo que Cristo instituiu. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Evangelho de Marcos também registrou a importância do batismo como algo que acompanha a fé. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Anteriormente, vimos que o apóstolo Paulo se referiu à circuncisão como selo da fé de Abraão. Recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Romanos 4:11. No Novo Testamento, a circuncisão deixou de ser literal na carne e passou a ser no coração. Romanos 2, verso 28 e 29. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo interpretou a circuncisão do coração como sendo o batismo. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita pelo Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 22, verso 11 e 12. Portanto, essa é a razão pela qual batizamos todos os novos convertidos a Cristo. A fé do coração começa sendo expressa por meio de uma declaração verbal, para depois ser testemunhada publicamente mediante o batismo.
Esse, por sua vez, além de ser um selo de fé, também atesta o tipo de fé que temos em Jesus. Aquele que se identifica com Ele, que se apropria do que nos é dado e sacramenta o recebimento da dádiva gratuita por meio da confissão, tanto verbal como a cerimonial pelo batismo. Aliás, vale acrescentar que, falando sobre o batismo, Martinho Lutero, um dos grandes nomes da Reforma Protestante, apresentou em seu sermão sobre as duas espécies de justiça a versão de identificação, apropriação e confissão em um único comentário. Por isso, o homem pode se orgulhar, seguramente em Cristo, e dizer: meus são o viver de Cristo, o seu agir, o seu falar, o seu sofrer e o seu morrer. São meus como se eu tivesse vivido, agido, falado, sofrido e morrido como Ele. Uma definição de graça é favor imerecido. A justificação pela fé fala exatamente a esse respeito. Se alguém fosse justificado pelo cumprimento da lei ou por boas obras, seria merecedor da salvação. No entanto, a salvação não se dá pelos nossos méritos, mas pelos de Cristo, em sua graça divina. No capítulo seguinte, trataremos daquilo que vem depois da justificação. Tendo entendido a mensagem do Evangelho, se você ainda não teve seu posicionamento pessoal de crer para a sua própria justificação, convido você a tomar essa decisão agora mesmo e expressar a sua fé em Jesus, fazendo em voz alta a oração que segue. No entanto, vale ressaltar que confessar Jesus com a boca não é apenas fazer uma oração em voz alta. O mais importante é que você não se envergonhe dessa decisão e sempre fale dela aos outros. Você perceberá que, à medida que expõe os fatos bíblicos e os declara a outras pessoas, essas verdades vão ganhando vida no seu interior. Declare agora a sua fé em Jesus e confirme a decisão que você já tomou em seu coração de se reconciliar com Deus, fazendo a seguinte oração. Oração de reconciliação. Senhor Jesus, reconheço hoje que, como cada ser humano, nasci em pecado e preciso da tua salvação e justificação. Sei que tenho que tomar uma decisão. Nesse momento, faço uso do meu poder de escolha para abrir o meu coração a ti. Faço isso pela fé na tua palavra, que me foi exposta nesse ensino, e creio que a partir de hoje serei uma nova pessoa. Reconheço que Cristo morreu por mim para o perdão dos meus pecados e pagamento da minha dívida para com Deus. Sei, porém, que o Senhor Jesus não permaneceu morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e o diabo, e que hoje está assentado à direita de Deus e intercede por mim. Identifico-me com a tua morte e ressurreição e recebo pela fé a minha justificação. A partir de agora, eu te reconheço como Senhor da minha vida. Entrego a ti todo o meu ser, espírito, alma e corpo. Faz de mim a tua habitação. Vem morar em mim, enchendo o meu coração com a sua presença por meio do Espírito Santo. Renuncio neste dia a todo e qualquer envolvimento direto ou indireto com os poderes das trevas, em nome de Jesus. Renuncio também todo envolvimento com pecados que custaram a tua morte. Clamo sobre a minha vida o poder do sangue de Jesus e a libertação completa que vem por meio da tua morte e ressurreição. Declaro que agora pertenço a Deus para sempre, para fazer a sua vontade. Ajude-me, ó Deus, a não ceder à pressão e a ficar firme na tua graça, mantendo-me sobre os benefícios da reconciliação e com um compromisso firme para com o Senhor Jesus Cristo. Dá-me entendimento para compreender a Bíblia e crescer no teu conhecimento por meio dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A
partir de hoje, você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Tudo se fez novo. Creia nisso de todo o coração, independente do que estiver sentindo. Sustente essa fé e desenvolva-a. É importante saber que a melhor maneira de crescer espiritualmente não é sozinho, mas acompanhado de outros que já têm vivido essa mesma experiência. Portanto, aconselho a procurar uma igreja evangélica que profere Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que creia na Bíblia como a revelação da vontade divina aos homens. Informe-se com quem lhe ofereceu este livro e peça para essa pessoa poder ajudá-lo. Que Deus o abençoe e fortaleça a sua decisão, que certamente foi a coisa mais importante que você poderia fazer em toda a sua vida. Trata-se de uma decisão eterna, com uma recompensa eterna. Amém? E eu vou deixar um adendo aqui no fim deste capítulo, convidando vocês a fazerem parte do nosso grupo no WhatsApp, Jardim de Páginas. Pode deixar um comentário ou acessar o link na nossa bio e você será muito bem recebido. Se você precisar de uma oração ou qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudá-los.